Então, continuando, né, esse livro, Convite à Filosofia, ele é importante. Marilena Chauí, que escreveu O que é Filosofia, naquela coleção Primeiros Passos, ela traz algumas abordagens mais completas nesse livro, como, por exemplo, para que filosofia? E aí ela trabalha com aquelas conceituações que nós vimos de Sócrates, de Platão, teoria do mito da caverna. Para quem assistiu o filme Matrix, né, isso é muito revelado naquele filme. Que mais? A origem da filosofia, o nascimento da filosofia, mito e filosofia, os principais períodos da história da filosofia, a filosofia dentro da história, aspectos da filosofia contemporânea, a razão, a atividade racional, os problemas do inatismo e do empirismo, e aí as prováveis soluções filosóficas que nós temos, a razão da filosofia contemporânea, verdade, a ignorância e verdade, quando o sujeito, por exemplo, permanece na ignorância, não tem acesso, não por culpa dele, mas um sujeito que não teve acesso ao estudo, não teve acesso à cultura, quais são as chances desse sujeito prosperar na vida? Então, nós temos diversas situações, né, que são abordadas aqui, buscando a verdade, as concepções da verdade, aqueles aspectos todos que eu disse a vocês relacionados ao direito, à lógica, elementos de lógica, preocupação com o conhecimento, percepção, memória, imaginação, linguagem, o pensamento. A consciência pode conhecer tudo, e aí nós temos uma ligação da filosofia para com a psicologia e, em especial, para com a psicanálise, a metafísica, as indagações metafísicas, a ciência, a atitude científica, o senso comum, aquela quebra, né, que nós temos do conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, que é bem mais amplo, a ciência na história, o ideal científico e a razão, o mundo da prática, o universo das artes, a filosofia moral, a ética, a liberdade, ética e ciência. Será que é possível construir a ciência com ética? Temos aí a questão da clonagem, a clonagem de animais, a utilização de células tronco. Será que o cidadão pode clonar um ser humano? Se é que já não clonou por aí em algum lugar, mas pela lei isso fica proibido. Então aí nós temos uma correlação entre a filosofia, a ciência e a ética. E aí, nesse livro aqui, ela faz um capítulo separado daquilo que nós vamos estudar nessa parte da ciência política. A vida política, paradoxos da política, vocabulários próprios na política, o poder despótico, a invenção da política e a sociedade contra o Estado. Vejam que são elementos que nós temos importantes aqui nesse estudo. De um outro ponto, filosofias políticas, a origem da vida política, a finalidade da vida política, como eu lhes falei em outro momento, né? Será que eu voto porque eu sou obrigado ou para exercer a minha cidadania? Eu tenho consciência do meu voto ou não? Ou é um voto de protesto? Né? Então nós temos que ter cuidado com essas questões todas. Ética e política, os regimes políticos romanos e a construção do príncipe, né? O Estado na sua essência, o poder teológico político, as filosofias políticas, que é um outro tema que ela aborda, o idealismo republicano, o príncipe, né, Maquiavel que escreveu aquele livro O Príncipe, tá? A ideia de soberania, o mundo desordenado, olha só a questão da ordem, contrário à desordem, tá? Estado, natureza, o contrato social, o Estado civil, a teoria liberal, o liberalismo, a cidadania liberal, a ideia de revolução, o significado político das revoluções, as revoluções sociais e a abordagem que ela faz também num outro momento, as experiências políticas do século XX, né? Como, por exemplo,
a social-democracia, o neoliberalismo, ela também aborda o anterior a isso, o fascismo e o nazismo, a questão, em uma fase mais recente, a questão democrática, a democracia como ideologia, a sociedade democrática. Quando eu coloquei, será que realmente nós somos democráticos ou não? Atualmente estamos vivendo um regime democrático ou não? Então, as dificuldades para a democracia no Brasil, se é que existem, e é lógico, elas existem. Enfim, esse livro da Marilena Chaui é bastante interessante, principalmente quando ela faz essa colocação, né, que a política e a filosofia nasceram na mesma época e a filosofia não deixou, não cessou de refletir sobre o fenômeno político, elaborando teorias para explicar a sua origem, a sua finalidade e suas formas. Interessante que a Marilena Chaui faz essa abordagem mais ampla para nós entendermos principalmente o objetivo da ciência política, que é o que vem na sequência. O objetivo da ciência política, tal como elemento formador aqui do Estado. Então, o que seria esse objetivo da ciência política? É fornecer uma visão clara do que seja um bom governo para que se promova o bem comum. Um bom governo, né? Que seria um bom governo também? Um conceito subjetivo. Pode ser que um bom governo seja venha a promover elementos que reduzam a desigualdade social, quer dizer que o governo leve, a título de exemplo, leve elementos de infraestrutura, saneamento, saúde, educação para as áreas mais periféricas, para os menos favorecidos, e deixe de dar prioridade para as áreas mais ricas da cidade, né? Aqueles que têm condições. E isso não vai ser, obviamente que não vai ser um bom governo para aqueles mais ricos, para aqueles que possuem um certo grau de escolaridade, um certo grau de poder, um certo grau de renda. Mas o governo não deixou de ser bom para aqueles menos favorecidos. Então, tentando reduzir aí numa linha de pensamento as desigualdades sociais. Né? Muitas vezes o rico ele mora próximo ao shopping e o pobre ou aquele que, né, mora na periferia, ele é a mão de obra do shopping. Então ele vai precisar de transporte, vai precisar deixar o seu filho numa creche, vai precisar de um posto de saúde. Aquele que tem condição, ele tem um plano de saúde, vai lá nos melhores hospitais. Então, são elementos que a filosofia trabalha, mas são elementos assim importantíssimos. E a Marilena Chaui faz esse recorte, né, e cujo objetivo da ciência política é o quê? A finalidade que seria de um bom governo e também a finalidade de um bem comum. Lógico que um bem comum é um anseio para todos, tanto para o pobre quanto para o rico, tanto para o rico quanto classe média ou quanto para o pobre. Então esses elementos são importantes e a verificação dessa abordagem ela é muito importante. E de um outro ponto, né, o que é a sociedade? A sociedade é uma associação, um agrupamento de indivíduos com determinados objetivos, né, para atingir uma determinada finalidade, sob a direção de uma autoridade capaz de conduzi-los a um fim almejado ou a finalidades almejadas. Então, nós temos aqui a sociedade como um todo, onde eu tenho o agrupamento de pessoas, para se atingir uma determinada finalidade, ou seja, né, como no slide anterior, fazer um bom governo, visando o quê? O bem comum. E a finalidade, o fim almejado, no caso que eu trouxe como exemplo, o bem comum. O que é o bem comum? Que todos tenham acesso à saúde, né? O rico, o pobre, a população menos favorecida, a população de rua, enfim, todos esses elementos que nós encontramos na sociedade.
Então é uma tendência natural do homem fazer parte da sociedade, participar da sociedade. E eu pergunto, será que estamos participando adequadamente da sociedade? Será que nós estamos enfrentando problemas dentro do ambiente social? Será que eu faço parte, por exemplo, de um conselho de segurança pública? Como que eu devo fazer, né? Qual a minha participação nesse conselho? Como que ela se dá? Ou então só a participação lá no conselho de criança e adolescente? Então, nós temos elementos em que a nossa participação como cidadãos, ela deve ser maior, deve ser mais participativa, deve partir de iniciativas na qual nós possamos contribuir para com a sociedade, para com o Estado ou o município, né, para com o gerenciamento dessas áreas. O que eu estou fazendo? Ou será que eu estou sendo omisso? A omissão nós sabemos que também é uma opção, uma política. Então, é uma tendência natural. O homem, Aristóteles já colocava isso, né? O homem é um animal político na sua essência. Tá? Todos nós somos políticos. Vez ou outra, nós podemos criticar um governo ou participar do governo. Então, entre criticar e participar, o mais difícil aqui é o quê? É participar do governo. Tá? Não só é um aspecto afeto aos políticos, não deve ser só direcionado àquele que detém o cargo político, aos gestores políticos, mas a nossa participação enquanto seres sociais, enquanto cidadão. Então nós devemos cobrar dos governantes aquilo que é necessário para a vida em sociedade. Olha, está faltando uma lixeira na minha rua. O pessoal está depositando lixo, por quê? Está jogando lixo ali, amontoando, porque isso atrai doenças, atrai rato, barata, outros bichos aí, né? Doenças que vão se propagar. Então a importância desse elemento dentro da sociedade. Será que eu estou cobrando, batendo na porta lá do político? Como que eu devo fazer isso? Quais são os mecanismos para participar disso? Será que o orçamento está chegando na minha porta? Então nós temos questões maiores que devem ser abrangidas nesse contexto. E a finalidade do governo é o quê? O bem comum. Tá? A finalidade do Estado, a finalidade do município, o governante está lá para quê? Para promover o bem comum. Né? Imaginem essas áreas que eu coloquei para vocês, se fossem prioritárias, se fossem levadas aí ao longo de um governo, ser independente de quem venha assumir daqui a 4 anos a política. Saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, por exemplo. Independente de quem venha assumir o governo, qual o entendimento que nós temos a médio e longo prazo? Independente, né, de que nós tenhamos aí essa política há 10, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Isso sim é uma questão, uma reflexão que deve ser alocada na nossa vida, a cada momento, na participação como cidadãos dentro de uma sociedade. Lembrando que a sociedade é um grupo do quê? Um agrupamento de indivíduos com uma mesma finalidade. Então, basicamente esse é o ponto que eu gostaria de tocar com vocês.